Meus irmãos, nessa noite nós faremos uma pregação expositiva no texto que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, nos versos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e Eterno, agora nesse momento, ó Pai, em que nós estaremos expondo a Tua palavra foi aberta, será lida, e que o Senhor seja aquele, Deus, a expor os Seus ensinamentos, a Sua palavra, ó Deus, para cada um de nós. Que o Senhor me use, ó Deus, nesse momento como um canal para poder falar das verdades do Senhor, e que essas verdades, ó Pai, venham de encontro ao nosso coração, às nossas necessidades, ó Deus, que nós possamos promover uma mudança tanto de vida, uma mudança no nosso coração, uma mudança na nossa mente, ó Deus, através das verdades contidas na Tua palavra, através das verdades contidas na carta aos Efésios. Nós assim oramos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós ainda não estaremos lendo esse texto, mas permita-me que eu faça a vocês um pano de fundo a respeito da carta aos Efésios. A contextualização dessa carta é onde Paulo ele vem abordar a natureza da igreja e também da vida cristã. O apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aos Efésios durante um período em que ele se encontrava preso. Acredita-se que essa carta foi escrita no ano 60 a 62 antes de Cristo, quando Paulo estava preso, conforme relata em Atos, no capítulo 28, de 30 a 31, que ele estava preso numa prisão, como se fosse uma forma de prisão domiciliar. E isso não impedia que Paulo pudesse receber as pessoas, receber as visitas, e também que Paulo pudesse escrever as suas cartas. Porque apesar de Paulo estar preso nessa prisão em forma de prisão domiciliar, Paulo ainda se preocupava se preocupava com as questões relacionadas à igreja e relacionadas ao corpo de Cristo. Então, nesse contexto, a carta de Efésios, ela não foi escrita exclusivamente para Éfeso, porque não existe nas cartas as saudações iniciais, como é costume de Paulo quando é direcionado à carta. Então essa carta possivelmente, ela também foi direcionada como uma forma, como se fosse uma circular, para as outras igrejas também, que estavam direcionadas na Ásia Menor. Nessa carta, o apóstolo Paulo, ele vem abordar vários temas de grande relevância, tanto relevância teológica, como relevância na vida prática, mas ele não deixa, de forma alguma, de focar nos problemas da igreja local, tratando todas essas questões. Esse é o pano de fundo, aonde que mesmo em prisão, o apóstolo Paulo continuou a ensinar, continuou a ministrar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim fortalecer a fé dos cristãos. Essa carta também aos Efésios, ela se refere à maturidade teológica e uma preocupação do apóstolo Paulo com aquilo que se relaciona à santidade e à prática da fé. E nós temos que entender esse contexto, Paulo preso, escrevendo essa carta aos Efésios, mas também direcionada a outras igrejas da Ásia Menor. Mas nós temos que entender qual era o contexto em que Éfeso vivia. Qual era o contexto de Éfeso? No primeiro século, a igreja de Éfeso era um importante centro cultural, tanto centro cultural como centro econômico. Então existia uma grande movimentação nessa cidade de Éfeso, e uma das maiores e mais influentes cidades da Ásia era Éfeso, porque era importante centro comercial. E nessa cidade existia um templo que era devotado a Ártemis, que para os romanos era o templo de Diana. Então, notem o contexto, várias pessoas indo para essa cidade
várias pessoas, vários turistas nessa cidade, aonde o culto era voltado para Artemis, e era voltado para esse templo, onde para os romanos era Diana, e que se tornou até uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas além do culto a Artemis, essa cidade também praticava vários cultos e religiões, incluindo o culto ao imperador. Então notem como era a vida desses cristãos na época que Paulo escreveu essa carta para Éfeso. Com tudo isso, a vida de Éfeso, então, ela se caracteriza como uma vida de decadência moral. Decadência moral. Porque praticava-se ali mágicas, ocultismo, e isso contrastava fortemente com o que os cristãos acreditam. Então os cristãos daquela época, eles foram perseguidos, tiveram vários desafios para que eles pudessem combater essa imoralidade. Por isso eles eram marginalizados, eles eram perseguidos devido a essa recusa em participar desses cultos pagãos. Era um desafio então para esses cristãos poder no dia a dia deles confessar a fé em Jesus e testemunhar desse Jesus. Publicamente isso não era viável para os cristãos, porque os cristãos poderiam ser presos, açoitados, perseguidos e até mortos. Paulo então escreve essa carta aos Efésios para abordar esses desafios que os cristãos passavam nesse período, e também abordar as oportunidades, oferecendo uma visão aos irmãos de Éfeso a respeito de uma teologia profunda a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde ele incentiva os cristãos a viverem com fé numa sociedade imersa na imoralidade e que era frequentemente hostil. Meus irmãos, esse então é o pano de fundo do contexto da cidade de Éfeso, aonde o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma, e ele escreve essa carta a essa igreja. Esse é o contexto em que a cidade vivia, e esse também é o contexto onde os cristãos que estavam inseridos ali viviam. Agora nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Quero que você acompanhe essa leitura. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, com bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós vamos expor essa carta, onde já no versículo de número 1, o apóstolo Paulo vem escrever: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa palavra mortos, ela indica
a separação completa do Senhor, estando vós mortos no mundo, as pessoas que estão no mundo, que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda continuam nessas condições, mortos, separados, uma separação completa, porque eles vivem numa total incapacidade de reconhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. É espiritual, o espiritual do ser humano, o espiritual de Cristo, é Cristo que se relaciona com o ser humano, porque o ser humano na sua essência, ele não tem como, ele não consegue discernir, porque o coração é pecaminoso. Então é Cristo que tem que pegar na nossa mão, para que esse estado de morte, ele saia, para que Cristo reine na nossa vida. Ele vem dizer também nesse mesmo versículo que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Delitos e pecados, meus irmãos, ele pode ser entendido como ofensas ao Senhor. Representa o que então? Se é uma ofensa ao Senhor, simplesmente ele diz que nós somos rebeldes contra Deus e que todas as nossas ações nos afastam desse Deus. Verso de número 2: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. O que seria essa palavra curso deste mundo? Significa você viver conforme os seus valores, conforme os seus padrões, ou pior ainda, conforme os valores e padrões que o mundo caído coloca sobre você. É isso que Paulo está dizendo aqui, viver segundo o curso deste mundo, é não reconhecer a Jesus Cristo nesse mundo, mas reconhecer que o mundo pode nos oferecer grandes coisas, o mundo pode nos oferecer grandes coisas, é o padrão do mundo, o mundo dita o seu padrão, mas o que o mundo dita não é o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo, não é o padrão de Cristo na Bíblia, não é o padrão que nós devemos ter na nossa vida, que é andar num caminho de santidade, num caminho de santificação. Continuando, ele vem dizer também assim, segundo o príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar faz uma referência a Satanás, que exerce influência sobre os descrentes, sobre os incrédulos. E Satanás, nesse tempo e no nosso tempo também, esse príncipe da potestade do ar, ele vem tomando conta de vidas, e ele tenta o cristão, mas o cristão que está firme na rocha, que está firme no nosso Senhor Jesus Cristo, ele não sucumbe a essas tentações, mesmo porque tentação não é pecado, nós seremos nesse mundo tentados sim, como eu falei no início, nós somos tentados até na consagração de dízimos e ofertas. Você imagina nas demais áreas da sua vida. Satanás sabe exatamente, o príncipe da potestade do ar, sabe exatamente em que ponto da sua vida ele deve pôr o dedinho dele, em que ponto da sua vida ele pode tocar, porque ele sabe aonde você reconhece os padrões e os valores do mundo. Ele termina esse verso dizendo que agora, príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filho da desobediência, ele descreve como nós éramos antes de nós conhecermos ao Senhor Jesus Cristo e termos recebido dele a salvação eterna. Filhos da desobediência, coração enganoso, coração pecaminoso, que não reconhece os caminhos do Senhor, que não reconhece os caminhos do Eterno. Verso de número 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essas inclinações, esse desejo da carne, são os desejos pecaminosos que controlam as nossas ações e também
controlam as nossas emoções. Nós somos direcionados muitas vezes, na maioria das vezes, pelas nossas emoções. Nós compramos pelas nossas emoções. Nós nos endividamos pelas nossas emoções. Nós compramos medicamento muitas vezes que não precisamos ou que não tomamos, mesmo que a gente compre, pelas nossas emoções. Então as nossas emoções e os nossos desejos nos inclinam para as coisas da carne, mas os desejos pecaminosos que controlam as nossas ações, esses diante de Deus é o que vem nos derrubar. É quando Satanás tomou conta, é quando Satanás venceu, pelo menos por aquele momento, a sua vida, porque a sua vida tem que ser voltada ao nosso Senhor e preenchida por esse Deus. Filhos da ira, nós estávamos destinados à justa ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Por isso que Paulo vem dizer a respeito de destinados à justa ira de Deus, né? Filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, se você reconhece algum sentido aonde nesse momento você percebeu alguma área da sua vida que necessita ser mudada, que necessita ser colocada diante de Deus, eu quero dizer para você que nós precisamos reconhecer antes a nossa total condição de depravação sem o Senhor Jesus. Reconhecer a nossa total depravação sem o Senhor Jesus. Por isso que muitas vezes nós não compreendemos aquilo que outras pessoas fazem, nós não entendemos, nós até abominamos o que outras pessoas fazem, porque essas pessoas não conhecem e estão nesse estado de depravação, separados de Deus. Mas nós, que somos de Cristo, nós recebemos através da intervenção divina o poder de Cristo nas nossas vidas. Por isso nós conhecemos ao nosso Senhor Jesus, porque é Deus, pela intervenção divina, que nos valoriza para que nós possamos seguir a caminhada cristã. E valorizar essa transformação que Deus operou na nossa vida através do nosso Senhor. Eu tenho um exemplo que eu posso dar para vocês, no sentido de um homem que se encontra perdido num deserto. Um homem perdido no deserto, ele só valoriza a água quando ele recebe e ele percebe que ele tem sede e que tem essa necessidade. Enquanto essa pessoa estiver no deserto e ela não sentir o sol escaldante, ela não sentir a necessidade dessa água, ela não percebe isso, ela não valoriza. Nós temos que perceber que sem Cristo, a água viva, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que nós somos convocados pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio general do exército, para que a palavra dele seja propagada, seja falada às outras pessoas que estão perdidas e que não conhecem a esse Cristo, que tem sede, que tomam água, mas que não se satisfazem, nunca, jamais, porque a água viva é essa água que vai satisfazer a vida do ser humano. O buraco para preencher é somente Jesus Cristo. Não há outra forma de preenchimento da nossa vida plena, a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Então antes nós estávamos mortos, sem esperança alguma, e Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele nos alcança através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, pense em como era a sua vida antes de conhecer a esse Jesus. Pense no que você fazia, em como você pensava, em como você se comportava. Mesmo que você tenha nascido num lar evangélico, mesmo que a sua família venha de uma doutrina cristã, mas pense em você, pense como você era antes de conhecer, antes de reconhecer a Jesus Cristo, e pense como você está agora, com o conhecimento, com a intervenção divina desse Deus maravilhoso e que trouxe até nós a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e que através da sua ressurreição nós somos salvos.
Mas a nossa salvação, ela não é por mérito nosso não, mas é pela graça misericordiosa de Deus. E para que a gente possa reconhecer essa graça maravilhosa de Deus, nós temos que nos colocar diante de Deus com humildade e com gratidão. Uma pessoa que necessita de um alimento, uma pessoa que necessita ser alimentada, uma pessoa de rua, quando você entrega para ela um alimento, nós temos aí o projeto Barnabé, onde os irmãos podem testemunhar isso. O que acontece com essa pessoa é que ela não se orgulha de receber aquele alimento. Ela não tem orgulho de estar recebendo aquele alimento, mas ela tem a gratidão, ela agradece, porque ela reconhece que ela está sendo cuidada, ela reconhece que aquilo é uma provisão. Talvez na cabeça dela passe até que a provisão é dos irmãos, a provisão é da igreja Filadélfia, mas nós sabemos que a provisão é de Deus, e em tempo oportuno, isso será falado, isso será pregado, isso será colocado para a pessoa a respeito do poder de Deus. Esse é o objetivo do projeto Barnabé, vidas para Cristo, não só a ação social. A ação social é importante sim, claro que é importante, mas tem que ter a pregação da palavra do Senhor para que essas vidas sejam convertidas e venham a conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa recebe então o alimento com humildade e com gratidão. Por isso que se você pregar o evangelho para ela, como ela está humilde e grata, ela vai ouvir o evangelho. Se ela recebesse esse alimento com arrogância, de forma alguma, ela ouviria da pregação do evangelho do nosso Senhor. Continuando, no verso de número 4 a 7, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Mas Deus, essa ação indica que Deus agiu, mas Deus indica que a ação redentora de Deus, a intervenção divina, mesmo diante da condição que nós estávamos mortos, a condição da intervenção divina mostra que Deus, na sua misericórdia, agiu em favor do homem, por causa do seu grande amor. Algumas traduções vêm dizer que é um amor incomensurável, é muito amor, e esse amor de Deus é um amor incondicional, e um amor sacrificial através do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a motivação do coração de Deus para agir sobre o homem, porque Ele é rico em misericórdia. Algumas traduções vêm dizer riquíssimo, muito rico em misericórdia. Vem dizer que a compaixão de Deus, ela é abundante, ela é grande. A preocupação de Deus com o ser humano, no estado de mortos, Ele veio providenciar o seu Filho para que pudesse tirar, através dessa intervenção divina, os nossos delitos e os nossos pecados. Verso de número 5, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos deu vida, meus irmãos, isto é, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. Essa vida é uma vida que hoje nós temos em abundância, porque Deus, através de Cristo Jesus, é que nos deu essa vida juntamente com o nosso Senhor. A nossa união com Cristo, a nossa união com a ressurreição de Cristo, é que nós podemos dizer através da vida eterna. Não há como a pessoa que está presa nesse mundo, mortos dos seus delitos e pecados, entender e compreender essa questão de que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou pelos pecados, para dar a vida eterna. Jesus Cristo, a viva esperança. Essas pessoas não vão compreender, porque a própria palavra de Deus vem dizer que essas pessoas, que o mundo jaz no maligno, que as inclinações da vida dessas pessoas estão para a carne, elas estão voltadas para as suas emoções, e elas não conseguem compreender a obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso de número 6,
juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ressuscitou, isso quer dizer, através da ressurreição de Cristo, é que nós temos a nova vida em Cristo Jesus. Assentar nos lugares celestiais, a nossa posição em Cristo. Antes, mortos nos delitos e pecados, hoje, com uma nova posição que Cristo nos coloca. Uma nova posição. Ele nos coloca nos lugares celestiais, onde nós podemos compreender toda a plenitude do que Cristo fez por nós. Compreender a Cristo, nós ainda iremos compreender, porque nós passamos no processo de santificação nessa vida, mas a plenitude de Cristo em nossa vida, ela tem que se fazer presente. Assentar nos lugares celestiais, né? Cristo nos assentou nesses lugares, nos deu vida, nos deu um lugar de honra. A nossa nova posição diante de Cristo é uma posição de honra e uma posição de autoridade espiritual. Cristo nos deu essa autoridade. Cristo nos dá essa autoridade espiritual, para que a gente vá, pregue o Evangelho sem se preocupar se a pessoa será convertida ou não, porque esse é o trabalho do Espírito Santo, esse é o trabalho de Jesus Cristo, esse não é o nosso trabalho. Nós não podemos, meus irmãos, de jeito nenhum, de forma alguma, querer fazer o trabalho que é de Cristo, para que você não se frustre, para que você entenda que a tua parte é pregar o Evangelho, é falar de Jesus. Aceitar o Evangelho é outra questão. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Por isso, se você tem falado de Cristo na sua família, fora da sua família, no seu local de trabalho, e a impressão que dá é que você não está sendo ouvido, não se preocupe. Não se preocupe. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que converte, é aquele que faz a mudança na nossa vida, é aquele que nos direciona. Eu estou me lembrando agora de uma experiência que eu passei na CDC, que eu vou compartilhar com os irmãos. Eu estava fazendo uma meditação numa terça-feira, e é um pouco complicado você fazer uma meditação tendo 40 crianças sentadas, né? Crianças de diversas religiões, então você não tem como chamar a atenção dessas crianças. E aí você está ali, né, eu falando, pregando ali a respeito de uma breve meditação, mas eu fui perdendo o meu raciocínio. Eu fui me incomodando com o zum das crianças e eu fui perdendo o raciocínio da meditação. Chegou um momento que eu falei para essas crianças: ou vocês prestam atenção, ou então não vai ter meditação. E até aí eu estava uns 2 versículos ali, eu não me lembro o texto, falando a respeito. E eu não fui ouvido. Eu tive que parar a meditação. Então eu falei: gente, parou, tal, vou passar para a coordenação, para ver o que eles vão fazer. E aquilo me frustrou muito, porque eu não consegui terminar aquela meditação. Para mim, eu não tinha de jeito nenhum pregado a palavra do Senhor. Mas muito me espantou quando eu entrei numa sala. Essa sala estava com os materiais lá, as pessoas estavam guardando as Bíblias. Fiquei sozinho nessa sala por um instante, entrou um menininho de 10 anos. Esse menino me cutucou assim, né, puxou minha camisa. Eu olhei para ele e eu pensei assim: ele quer atendimento, porque era assim que as crianças faziam, né? Me cutucavam para ter atendimento. Eu falei: oi. Ele olhou na minha cara e falou assim: tio, dá para você me explicar como é que a gente faz para aceitar Jesus? Então vejam, uma criança, uma vida, e eu achando que o Evangelho não tinha sido pregado. Então, meus irmãos, são experiências que a gente passa na vida e que faz com que a gente compreenda que não somos nós que vamos converter essa ou aquela vida. E não se preocupe, pela experiência que eu passei, eu aprendi. Não se preocupe se você está falando bonito, não se preocupe se você está
no seu entendimento, passando toda aquela mensagem, não se preocupe. A mensagem que eu passei lá foi 10% do que eu queria passar, mas esse 10% tocou no coração de uma vida, no coração de uma vida, e é isso que nós precisamos. Isso é só como uma experiência. Então nós devemos aqui no verso de número 6 e 7, como a gente está expondo, né? Nós temos que mostrar às pessoas as abundantes riquezas da graça de Deus. Por quê? Porque a salvação, ela é inteiramente um ato de Deus, e é motivado por Deus pelos seus atos de misericórdias, e não pelos nossos méritos. Nós não temos mérito algum diante do Senhor, e esse exemplo que eu dei a vocês a respeito dessa experiência, ele serve porque a gente muitas vezes pensa e acha que Deus não está agindo. A gente pode pensar que Deus não está agindo dentro dessa igreja, mas se você parar um pouco e ver a quantidade de maravilhas que Deus tem operado aqui, é necessário que você olhe e tenha uma visão do reino de Cristo, do reino de Deus, com humildade, com gratidão, reconhecendo que os pequenos e os grandes feitos vêm do Senhor. E isso, para que a gente possa pregar esse evangelho de salvação, e ser inteiramente pleno nessa pregação, nessa palavra que nós vamos levar para essas pessoas, nós devemos primeiro nos colocar diante de Deus com um testemunho pessoal. Nós precisamos testemunhar a essa sociedade o Cristo que nós servimos, o Deus que nós servimos. Por isso, muitas vezes, nós precisamos nos abdicar de muitas coisas que nós estamos fazendo, para que nós possamos nos voltarmos ao Evangelho do nosso Senhor. Devemos compartilhar as nossas experiências com esses irmãos, mas a nossa vida, ela fala muito mais do que qualquer experiência, do que qualquer testemunho, e é nisso que nós temos que nos voltar, olhar primeiro para o nosso interior, curar o nosso interior, para que nós possamos testemunhar desse Cristo, para que nos momentos de aflições que nós vivemos, nós possamos olhar para o alto, e poder transformar e testemunhar para as outras pessoas. E eu reforço, sem a preocupação se aquela vida será ou não convertida. Faça o seu trabalho e deixe que o Espírito Santo faça a parte dele, que com certeza ele fará. Uma nova vida em Cristo. Nós somos ressuscitados espiritualmente e colocados nessa posição de honra. Nós temos que viver como aqueles que têm uma nova identidade em Cristo, principalmente rejeitando o pecado. Rejeitando o pecado. E rejeitar o pecado, meus irmãos, isso implica em dizer muitas vezes não. Ou, não é muitas vezes, sempre dizer não. Mas muitas vezes o não é difícil para a gente. Porque muitas vezes esse não nós vamos ter que dizer para pessoas da nossa família, do nosso contexto familiar, nós vamos ter que dizer às vezes para o nosso marido, para as nossas esposas, para os nossos filhos, e isso se torna difícil, porque a tendência do ser humano é agradar o outro, porque ele precisa daquele emocional para poder se satisfazer também. Então o não se torna algo difícil, mas nós temos que entender que a vida em Cristo, a nova vida em Cristo, ela nos impõe condições que nós devemos aceitar, caminho de santidade, caminho em santificação na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso pense agora, quais as maneiras práticas que você pode demonstrar a sua identidade de Cristo, a sua identidade em Cristo, como você pode demonstrar a graça de Deus através das suas ações, através do serviço ao reino de Deus. Pense, como que você pode demonstrar essa nova identidade de Cristo no teu trabalho, na tua escola, onde quer que você esteja.
mesmo que você seja taxado de um chato, perseguido, eu acho que não é o momento ainda de, pelo menos não aqui, de sermos, né? Perseguição existe, nós já falamos a respeito do dia do domingo, da igreja perseguida. Os irmãos puderam ver o quanto as outras igrejas fora do Brasil, elas são perseguidas, pessoas são mortas por causa do evangelho. Nós não chegamos nesse tempo ainda aqui, ainda é tempo, ainda há tempo para que você possa manifestar essa graça, para que você possa reafirmar a salvação como um presente de Deus, e um presente imerecido, porque a salvação é pela graça, e a graça é por meio da fé. E aí o próprio Deus vem dizer que essa fé, ela não vem de nós, e ainda vem dizer o porquê que não vem de nós, para que nenhum de nós se glorie nisso, para que nós não nos tornemos arrogantes. E às vezes usar o termo, nós somos arrogantes, mas nós somos arrogantes em Cristo. De forma alguma, a humildade do nosso Senhor, ela pode ser colocada como uma arrogância, ou como um orgulho pessoal. Quando a palavra de Deus vem dizer, não vem de vós, quer dizer que não vem de obras, quer dizer que ela elimina qualquer base que você possa ter por orgulho humano. Deus rejeita o coração orgulhoso, Deus rejeita o coração soberbo. Por isso que nós devemos nos colocar diante do Senhor como aquela pessoa que recebe aquele alimento com gratidão e com humildade. É dessa forma que o Senhor aceita o nosso coração. Versículo de número 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos feitura de Deus. O que significa feitura de Deus? Quer dizer que nós somos uma obra-prima do Senhor, que nós somos recriados, mas recriados em Cristo Jesus, para ser o que? Uma nova criatura para as boas obras, essas boas obras que Deus mesmo preparou para que nós possamos andar nelas. O nosso propósito, então, é realizar as boas obras como fruto da nossa salvação. A nossa salvação, meus irmãos, é um presente, é uma graça imerecida, porque nós merecíamos de Deus o extermínio, nós podemos dizer assim, mas nós somos recebidos pela fé e pela constante gratidão. A nossa salvação é um presente imerecido, nós não merecíamos, mas nós temos a salvação. E uma das formas, uma das maneiras que nós temos de expressar essa gratidão ao Senhor, é uma vida onde nós podemos buscar ganhar almas para Cristo, para que a gente possa estar falando para essas pessoas que a salvação é real, que Cristo é real, que o amor de Cristo salva, assim como um fruto é evidência de uma árvore, as boas obras são a evidência de uma fé viva. Nós não somos salvos pelas obras, mas quando nós praticamos boas obras, nós estamos dizendo ao mundo que nós somos de Cristo, e se nós somos de Cristo, nós somos salvos. Por isso eu venho dizer para você, se você ainda não se envolveu e não se envolve em alguns trabalhos da igreja, algum trabalho missionário, que você possa se envolver. Você vai ver o quanto é gratificante você servir a Deus com boas obras, sabendo que elas serão e são uma expressão da nossa salvação. Uma expressão da nossa salvação. O salvo, aquele que é de Cristo, ele vai atender ao chamado desse Cristo e vai proclamar o Evangelho. E uma das formas é através das boas obras, através da servidão, através de servir a sua comunidade, servir a sua igreja e buscar também constantemente a direção desse Deus. A nossa condição, portanto, sem Cristo, nós éramos filhos da ira,
hoje, com a intervenção divina, porque Deus nos vivificou, nós temos a salvação e nós temos a vida eterna. A salvação, meus irmãos, como eu falei, é pela graça. É um presente que nós recebemos, um presente imerecido, um presente que nós não merecíamos, mas nós podemos expressar essa gratidão a Deus quando nós trabalhamos na obra do Senhor, quando nós proclamamos esse evangelho. E se aqui no nosso meio ainda existe alguém que não experimentou essa transformação que o nosso Senhor Jesus Cristo traz para cada um de nós, hoje é o dia que você pode se colocar diante de Deus e aceitar essa graça, aceitar essa intervenção divina através do nosso Senhor, e que você possa viver à altura dessa graça. Comprometa-se, portanto, meus irmãos, a buscar sempre uma oportunidade para que você possa estar servindo aos irmãos e que você possa estar servindo à sua comunidade. E ore por essas oportunidades. Muitas vezes nós ficamos no nosso canto, esperando que as pessoas venham atrás de nós, e nós não oramos. Ore ao Senhor para que o Senhor te dê a oportunidade de servir a Ele. A oportunidade é Deus quem vai promover na sua vida. Estabeleça também um tempo diário para que você possa meditar, para que você possa refletir na palavra do Senhor, para quando você for confrontado com a tentação, confrontado pelas doutrinas que existem aí nesse mundo, que você consiga rebatê-las exatamente com o que você aprendeu na palavra certa do Senhor. Nós vivemos momentos difíceis, os irmãos têm visto aí na Olimpíadas a zombaria, e muitos levam aquilo lá como natural. Mas você que medita na palavra de Deus diariamente e que tem o Espírito Santo cada dia mais edificando a sua vida, você consegue combater essas heresias que são colocadas na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar para que nós estejamos encerrando esse momento de pregação e de culto. Curva a tua cabeça, coloque-se diante de Deus, principalmente nesse momento em agradecimento, em gratidão ao Senhor, e vamos orar então. Feche seus olhos. Pai Santo e Eterno, nós agradecemos ao Senhor por esse momento em que estivemos aqui, ó Deus, que passamos aqui reunidos em Teu santo e poderoso nome, para pregar o Seu Evangelho, ó Deus, que as palavras aqui ditas, que a força do Seu Evangelho possa estar na nossa vida a cada dia, ó Deus, que essas verdades, elas inundem, ó Deus, não só o nosso coração, mas também a nossa mente, e que nós possamos, diante da salvação, pela graça que recebemos do Senhor, que nós possamos, ó Deus, propagar cada vez mais o Evangelho da paz, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós te pedimos também nesse momento que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver uma vida que reflita, ó Deus, a transformação que Cristo operou em cada um de nós, que nós possamos, ó Deus, mostrar a esse mundo as verdades eternas do Senhor, ó Deus, que estão contidas na Tua própria palavra e que é a nossa esperança em Cristo. Ó Deus, nós pedimos que também que o Senhor não só nos ajude a viver essa transformação, mas também que o Senhor nos capacite, ó Deus, a realizar essas obras para as quais nós fomos criados, com as quais nós fomos chamados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Nós louvamos ao Senhor esta noite e agradecemos por este culto que viemos a Ti mesmo prestar, e eu peço também, ó Deus, que o Senhor nos acompanhe, que nessa semana que se inicia, ó Deus, que nós sejamos impactados pelo poder do Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos dê as oportunidades para falar do Seu Evangelho, que o Senhor nos dê também a coragem, a intrepidez para cada vez mais falar, ó Deus, nos guarda, nos livra de todo mal, ó Deus, é em nome de Cristo Jesus que nós oramos nesse momento, amém.